Então eu tô aqui com o Mr. M dos quadrinhos, que se você tem menos de 30 anos, 25, tu não sabe do que eu tô falando. Eu acho que as pessoas não conhecem o Mr. M mais, né? Não, acredito que não. Olha eu com os meus cabelos brancos aqui. Não, eu vi o Mr. M quando era pequenininho. O Mr. M era um cara que aparecia no Fantástico, certo? Todo de preto, com toda uma vestimenta. E ele revelava os segredos por trás da magia, certo, doutor? Das máscaras, dos outros mágicos, do truque, né? E eu tô dando esse apelido porque eu venho aqui sempre falar um pouco dos bastidores das editoras de quadrinhos, né? Apesar de a gente ser uma editora pequena, não sei exatamente a VEC não ter o mesmo tamanho de outras do mercado, como a Panini, Mitos, mas a gente consegue, pelas nossas percepções, passar um pouco do que a gente está sentindo, de como vai ser o ano, né? De o que vai ser lançado, não vai ser lançado, o que a gente está prevendo, né? Sim. E acho que isso é interessante, né? Para o público saber também. O que a gente planejou para esse vídeo em especial? A gente vai procurar passar por 2 tópicos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre como uma editora faz para vender os seus quadrinhos, né? Quando um quadrinho chega lá na VEC, ou antes inclusive dele chegar, como uma editora faz, né? Como o Arthur, um exemplo da VEC, como ele procede. E ao mesmo tempo a gente vai atualizar a crise para ver como que as editoras vão fazer para vender quadrinhos em 2019. Que na verdade é mais uma brincadeira / especulação sobre o que vem por aí. E, Arthur, vamos lá, vamos começar pelo seguinte. Deixa eu pegar um exemplo aleatório. Arthur, como é que a VEC começa? Vamos dizer que a editora foi lá e comprou os direitos de vazio para publicar. Como é que começa o trabalho de vocês para lançar esse quadrinho e para conseguir fazer ele vender? Tá, sim. A primeira questão que a gente vai fazer é fazer o quadrinho sair de um desenho, né? Nesse caso é só um desenho mesmo, porque é um quadrinho mudo, tá, né? E transformar num quadrinho real. Se ele é um quadrinho que vem lá de fora, a gente vai ter que fazer a tradução, fazer às vezes um rebalonamento, alguma coisa, diagramar para fechar o arquivo para a gráfica. Nesse meio tempo, paralelo ao quadrinho, nós também temos que ver que arte nós vamos usar na divulgação, né? As sinopses que vão estar, às vezes, na quarta capa do livro, que depois vão servir provavelmente para o resumo que vai estar nos sites quando for comprado online. Também vamos estar pensando como é que nós vamos divulgar ele, para quem nós vamos entregar esse quadrinho para divulgação. Então tem todo um pensamento nesse sentido, antes dele sair. Quanto mais organizada a editora, mais isso é feito com antecedência. Quanto mais corrido mais é feito em cima da hora. Quanto tempo é legal de começar a divulgação de um quadrinho antes dele ser lançado, a pré-venda? Quanto tempo é interessante divulgar? Tudo depende de quanto tempo você vai ter de pré-venda desse material, né? O que acontece? Por que a pré-venda é boa para a editora? Todo mundo que compra antes faz tipo um bolão, e quando eu for imprimir esse quadrinho, eu já sei quantos eu já tenho vendido. Então o período de pré-venda é muito importante. É interessante que o quadrinho venda bastante na pré-venda. É importante que ele venda bastante na pré-venda. Só que esse também é o momento mais difícil do quadrinho, porque ninguém conhece. Às vezes os leitores não têm esse histórico dos autores para dizer, putz, é esse aí, quero investir nesse autor, sabe? E como é que vai fazer então para fazer isso chegar nos leitores? Aí o que acontece? A gente tem que produzir um release, tem que colocar essas informações que eu acho importantes no release, mandar para os jornalistas, mandar para a imprensa especializada, para os youtubers também. Quando é um material que foi publicado lá fora, fica um pouco mais fácil. Porque provavelmente alguém já leu lá fora, já tem resenhas lá de fora, já foi comentado, já ganhou algum prêmio ou não. Então fica mais fácil. Existe outro idioma. Existe outro idioma, que alguém já leu, né? Já importou. Agora, quando ele é nacional, é um pouco mais difícil. Ele depende muito do histórico dos próprios autores, né? Para gerar esse interesse, né? Que às vezes nem sempre é fácil, porque os autores nacionais normalmente não geram tanto buzz quanto às vezes um novo lançamento de um autor lá de fora. Isso é o pré. Isso é o pré. A gente vai comunicando, né? Ou como eu fiz aqui contigo, que apresentei os lançamentos de 2019, com antecedência, falando o que a gente pretende lançar. Então, tudo isso é a maneira de a gente estar comunicando. Eu vi, por exemplo, tem algumas editoras, como a própria Jambô, a editora, produziu uma lista de que vai publicar em cada mês do ano. Mas o que citou agora, por exemplo, usar as redes sociais para divulgar, né, releases ou mesmo imagens, ou falar com imprensa especializada, são modos free de fazer. Sim. Vocês investem também, patrocinam publicações ou lá, pagam portais para divulgar, ou isso não acontece? Quase zero, sabe? Uma vez nós já fizemos, mas de uma maneira geral, a impressão que me dá é que
com raras exceções, quando você paga para o pessoal divulgar, não é verdadeiro. A divulgação também tem que ser verdadeira, tem que ser um jogar limpo com os leitores. Tu citou o Pipoca e Nanquim, né? É interessante que eles conseguem criar um buzz muito grande nos lançamentos deles, obviamente por conta do canal de vídeos, né? E é um desafio para as outras editoras em geral, que não tem essa canhão, como se diz, né? Como Pipoca, né? Eu imagino que é um desafio criar esse buzz, e às vezes a gente tem um grande lançamento e a editora não consegue trabalhar ele, embora ele tenha uma grande chance de cativar o público, né? O Pipoca, ele era um canal de quadrinhos 8 anos antes de abrir a editora. Então eles têm o seu mérito, não é do dia pra noite que eles criaram o público deles, né? Pô, são 8 anos fazendo vídeos, ganhando a credibilidade do público para poder chegar nesse momento e eles poderem dizer, olha, isso que nós estamos lançando eu acho legal por causa disso, disso e disso, eu acho que vocês deveriam comprar e realmente ter credibilidade, sabe? É um mérito total para os caras. Mérito total. As editoras do Brasil, de uma maneira geral, todas têm essa dificuldade hoje. Porque antigamente, antes da internet, às vezes, como no rock, às vezes, o cara que aparecia na Globo vendia bem, sabe? Sim, sim. Hoje em dia não tem mais um canal assim exclusivo, né? É tudo muito pulverizado. Então, na verdade, você tem que falar aqui, falar nesse site, falar nesse grupo, falar aqui, aparecer no evento. A VEC já existe há 5 anos. E muitas pessoas às vezes nem sabem que existe uma editora chamada VEC, que lança quadrinhos. Eu acho que tu agora citou os grupos, né? Eu acho que um lugar que eu vejo lá no grupo dos quadrinhos tem muitas editoras que passam por lá para divulgar lançamentos, divulgar informações. Que eu acho que um espaço que, assim, desconsiderando as redes que vocês podem usar, que são de vocês, um espaço interessante são os grupos do Facebook, né? Eu acho que é uma das poucas coisas que no Facebook ainda funciona. A grande questão só é que isso, para todas as editoras, você não pode só entrar para divulgar, senão você está sendo chato. De uma maneira geral é isso. Se talvez você me encontra, eu só estou sempre te vendendo alguma coisa, eu vou ser teu amigo chato, entendeu? Então não dá para ser assim tão duro, entendeu? Eu vou entrar lá para vender. Então o ideal seria que essas editoras realmente interagissem com. E você, quando interage nas redes sociais, uma coisa muito importante, você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode entrar com mensagens falsas. Então, você conhece a internet, né? Qualquer coisa que tu coloque lá que não seja realidade, cai rapidinho. Cai rapidinho e você fala, tem 10 que vão falar contra. Então não pode ser assim, sabe? Não pode tentar esconder as falhas. Acho que é um ponto importante, né? Ter humildade quando errar e ser transparente com o público. Eu acho que isso é muito importante. Ser verdadeiro e transparente com o público. Não existe outro caminho. Porque, ao mesmo tempo que as redes sociais podem ser muito boa, você interage nelas e pode ganhar algum prestígio, também pode ser muito ruim. Né? Você ou interage mal e acaba saindo mais queimado do que quando entrou. Sabe? E Arthur, como eu perguntei antes, assim, dessas ferramentas que tu citou, o que tu acha que mais funciona? Olha, se eu soubesse exatamente... A VEC seria a editora mais bem divulgada do mercado, sabe? Que eu acredito que não é, sabe? Existe um ditado no marketing que diz o seguinte, que a pessoa sabe que 50% da comunicação que ele está fazendo não serve para nada. Porque ele não sabe qual 50% é, entendeu? Exatamente, a gente não sabe exatamente o que funciona ou não. Na verdade o coletivo das interações. Às vezes alguém que pega uma informação tua e compartilha, e essa pessoa que você nunca imaginou, nunca estava na tua lista de pessoas que iria receber o livro, ou que você iria mandar a informação direto para ela, essa pessoa que compartilha pode gerar o buzz. Entendeu? Então, na verdade, é do conjunto de interações ao longo do tempo, um pouco de sorte também com essas interações. Mas não tem nada. Mas se você jogar limpo, eu prometi que vou lançar isso e lança. Eu prometi que vai ser tal preço e é um tal preço. Mesmo que seja caro. Mas se eu disse que ia ser caro desde o início e foi caro, eu estou sendo verdadeiro com o que eu disse. E vou ter mesmo justificativo porque é assim. O que não dá é para dizer, vai ser baratinho e é caro. Se eu jogar limpo o tempo todo, tentar fazer o melhor possível nisso, a construção de imagem vai ser duradoura, sabe? O buzz vai ser duradouro, a imagem que as pessoas vão ter vai ser a tua imagem verdadeira. Eu acho que um caminho que a VEC está fazendo, que a gente já tinha até comentado isso
A gente falou em outros vídeos, na verdade, Arthur, tu acho que foi o primeiro cara a falar sobre isso aqui no Dois Quadrinhos, que é a questão da editora trabalhar com o leitor. Você vê que a JBC tem, com o Cassius, um programa semanal também, onde que ele apresenta as novidades. Até porque no momento que você não tem mais exposição do seu título nas livrarias, por causa da crise das livrarias, né, com essa redução do espaço, com as livrarias fechando, não pagando, etc. Você acaba que o teu público leitor tem que te descobrir de uma nova maneira. Não é mais recebendo, olhando a capa na livraria. Eu ia dizer, pode parecer meio besta, mas o fato da livraria física existir é importante pro cara ir lá e dar de cara um título que ele nem conhecia e poder tocar no título, por exemplo. E isso é uma perda. No momento que você tem duas grandes redes que representavam 40% a 50% do mercado, que não estão pagando suas contas, estão com dificuldades financeiras, que a gente não pode estar mandando os livros para lá, a gente também perde essa vitrine, a gente perde do leitor ocasional que está passando os quadrinhos e de repente está olhando as novidades, mas nem sabe do jeito que quer, não foi procurando no título, mas olhou lá e gostou e acabou levando, sabe? Hoje em dia você tem que, quem quer correr atrás de informação também tem que entrar nos grupos, ou nos vídeos do YouTube, ou ouvir os podcasts de quadrinhos. Tem uma boa maneira da pessoa, mas a pessoa tem que caçar muito mais, ela tem que correr muito mais atrás da informação. Estamos queimando um pouco a pauta, mas a gente já chegou na parte de como vender quadrinhos em 2019. Uma das formas é expondo mais seus quadrinhos de forma, por exemplo, no YouTube, né, como tu comentou, de mostrar o quadrinho físico de alguma forma, contato da editora direto com o público, né, para a editora criar talvez uma base de fãs aos poucos. E Arthur, como está a questão das livrarias para vender quadrinhos em 2019? Como está a situação das livrarias pós recuperação judicial da Saraiva, da Cultura? Olha, a situação ainda está muito incerta, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? Os últimos 2 balanços da Saraiva de dezembro e janeiro não foram bons, não foram positivos. Ou seja, a Saraiva está tendo prejuízos mesmo depois da recuperação judicial. Isso é muito preocupante. Imagina, a Cultura tinha 2 lojas no Rio de Janeiro, fechou as 2 lojas. O mercado ainda está muito ainda... A gente olha e não sabe dizer se essas redes vão sobreviver, se não vão sobreviver, se elas vão seguir adiante, e se seguirem vão pagar, não vão pagar. Então assim, a coisa está muito nebulosa para as editoras. Então está sendo muito perigoso para a gente entregar livro para uma dessas redes. Porque elas representam 50% das vendas no mercado livreiro, né? Se de uma hora ou outra perder 50%, é complicado. Só para constar, qual é a importância da informação que o Arthur deu sobre a Saraiva? Pensem assim, a Saraiva entrou em recuperação judicial. O que acontece? A dívida enorme que ela tinha, tipo, ela tem 8 milhões só para Panini. Só para Panini é 8 milhões. Essa dívida está estagnada, ou seja, ela não precisa pagar essa dívida agora, ela está ali. Ela vai ter que pagar em algum dia, mas ela está congelada. Essa dívida está congelada, aí a Saraiva vai ter que apresentar um plano de recuperação judicial que vai dizer como vai pagar essa dívida, e isso vai ter que ser aceito pelos credores para não pedirem a falência dela. Só que o que o Arthur está nos passando agora? Que ela fechou, que mês mesmo? Foi dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro no vermelho. Ou seja, mesmo a Saraiva pegando as dívidas que ela tinha e não tendo que pagar essas dívidas, ou seja, se tu não precisa pagar suas dívidas, teoricamente tu melhoraria. Seria algo muito bom para ti. Não tá bom ainda. Ou seja, se ela já não tá pagando as dívidas e ainda tá mal, o que ela vai fazer para ficar bem? Ninguém sabe direito com o que vai acontecer. É isso que é a grande decisão do mercado. Então todo mundo que está produzindo para esse mercado tá mais receoso, né? Não, e eu imagino que isso deve ser horrível, porque pensa assim, se uma editora não estava mais enviando produtos para a Saraiva por conta das dívidas, de repente ela pega um balanço onde a Saraiva continua devendo, ou seja, está cada vez pior. Ela não vai enviar produto para a Saraiva para ter uma nova dívida se a Saraiva já estava devendo. Concorda? É uma notícia que destrói a Saraiva. É complicado. Então nós temos ainda as comic shops, apoia-se as comic shops, porque elas podem ser o último bastião onde você vai encontrar uma grande quantidade de quadrinhos juntos, né? E temos as lojas online, né? A Amazon, a maior delas, nós temos Submarino, Americanas e outras que vêm surgindo, como outras redes menores, como Travessa, Curitiba, que algumas trabalham com quadrinhos também, e as lojas das próprias editoras. Eu acho que cada vez mais a comunicação direta das editoras e lojas das editoras vai ser um canal de venda para elas. Uma coisa que é importante notar, Vini, é o seguinte: se eu tenho menos pontos de vendas e eu vou vender menos, eu vou fazer tiragens menores. Se eu faço tiragens menores, obrigatoriamente o preço sobe.
Então, um fator grave dessa crise das livrarias é que provavelmente o preço dos quadrinhos todos vai subir. Se eu tenho menos vendas, eu vou fazer tiragens menores, o preço do quadrinho vai subir. E logicamente, se o preço sobe, eu tenho menos vendas. Então, esse pode ser um ciclo vicioso muito ruim, sabe? E eu acho que um problema, entre aspas, que a gente tem agora é que o nosso mercado tem muita oferta. Me corrija se eu estiver errado, mas são muitas editoras lançando muito quadrinho ao mesmo tempo. Eu comentei isso no outro vídeo, vai chegar um momento que não vai ter como, sabe? Porque, por exemplo, o cara que está consumindo ele é um só. A gente não está criando um público do nada. Então, as editoras estão aumentando o preço, vão vender menos. Vamos supor que num quadro de Saraiva realmente não tem o que fazer. As editoras vão ter menos lugar para vender ainda, ou seja, o preço vai subir ainda mais e fim dos quadrinhos. O que acontece é o seguinte, a gente ainda não viu nessa crise das livrarias, as editoras ainda estão diminuindo as vendas, as compras, mas a gente ainda não viu elas quebrando o mercado, onde você tem menos livrarias, você tem os tiragens menores, os preços subindo, o público com menos dinheiro, porque a crise no Brasil continua, né? Não houve um crescimento do país nesse último ano que justifique a situação todo mundo com mais dinheiro, mais emprego, Então, a situação continua ainda apertada. Então, isso, de alguma maneira, vai começar a refletir também agora nas editoras. Ou porque não receberam das livrarias, ou porque agora vão ter que ter menos títulos e a área operacional delas tem que diminuir no mesmo ritmo que elas diminuíram o número de títulos, sabe? Então, todo o mercado vai se readequar. E vamos ver o que vai sobrar, né? Esse que é o complicado. Tá, Arthur, vamos supor então que tu foi lá, mandou para alguns youtubers, ou sites, ou vocês mandam também para sites, não só para YouTube, certo? Sim. Podcast, site, YouTube, todos vocês enviam. Sim, aí a gente tenta fazer uma seleção. Por exemplo, na VEC, uma vez por ano, nós temos a seleção de parceiros. E não adianta ser só mandar. A gente tem que ser mandar e ser falado. Né? Não adianta a gente mandar para um site, o site lê e não falar da gente. Também porque eu acredito que é importante para vocês que o livro seja comentado num determinado período, né? Porque, por exemplo, quando sai o vazio, é importante que eu fale do vazio o quanto antes. Se eu demorar... Quanto mais pessoas comprarem o livro próximo do lançamento, mais a editora vai conseguir recuperar o que investiu em pouco tempo. Isso é importante, porque se eu gastei X mil reais para fazer o vazio e espero esse mesmo valor de volta para poder lançar o segundo quadrinho, quanto vai ser dele retornar, mais chance eu vou poder ter de produzir um novo quadrinho. Se ele demora, isso também acarreta de que eu vou demorar mais tempo para ter o meu retorno e poder reinvestir. Arthur, obrigado. Agora a gente já tem as manhas das editoras por trás da venda de quadrinhos e um pouquinho da perspectiva para 2019. Eu queria ter mais manhas, sabe? A gente também está aprendendo, né? O mercado vai mudando. Então aguardem. Em breve, assim que acontecer alguma catástrofe no mercado editorial, que é o mais provável no futuro, voltaremos. Mas Arthur, a VEC está no caminho certo. Eu imagino muitos lançamentos vindo por aí. Uma das casas agora do quadrinho nacional. Sim, e vamos tentar também trazer coisas bacanas, né? Não pode ser nacional ou não, a gente tem visto, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho com alguns autores aqui do Brasil, mas a gente também quer tentar trazer alguns autores lá de fora também legais, sabe? Não só do eixo Estados Unidos e Europa, mas também até da América Latina também, são coisas legais. Inclusive tem novidades argentinas vindo por aí, talvez? Acredito que sim. E aí, bombásticas, muito legais. Tchau, gente, valeu. Tchau, gente, falou, um abraço.